Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada do inesquecível ator Sérgio Manberti, o homem que deu vida ao eterno Dr. Victor, que marcou gerações no Castelo Rá-Tim-Bum. Esta mensagem traz grandes revelações e detalhes que o grande público mal poderia imaginar sobre sua passagem e os reencontros no plano espiritual, incluindo a presença de grandes ícones da televisão que o receberam. São relatos fortes que podem até mesmo mudar a forma como enxergamos a vida após a morte. Acredito que vocês ficarão chocados e emocionados. Esta carta foi psicografada pelo médium Carlos Eduardo, no Centro Espírita Santo Antônio, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso Centro Espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Amados irmãos, boa noite. A sessão de hoje traz aos nossos corações a responsabilidade do testemunho, não para exaltar a figura que fui, mas para consolar aqueles que ainda temem o descer das cortinas no grande teatro da vida. Peço permissão aos benfeitores desta casa para guiar a mão do medianeiro e traduzir em palavras limitadas a imensidão do que meus olhos, agora abertos para a verdadeira luz, presenciaram. Sou eu, aquele que muitos chamaram de Sérgio, aquele que brincou de ser feiticeiro, mordomo e vilão, mas que aqui se apresenta apenas como um irmão aprendiz, despido das máscaras, túnicas e aplausos, vestindo apenas a simplicidade da própria consciência. Ainda sinto, na memória vibratória do meu perispírito, o peso daqueles últimos dias de agosto e início de setembro de 2021. O corpo físico, esta vestimenta sagrada que me serviu por 82 anos, já não respondia aos comandos da minha vontade. Lembro-me do ambiente hospitalar, o bip monótono dos aparelhos, o cheiro característico de éter e limpeza que, para quem está partindo, tem o aroma da despedida. Meus pulmões, foles cansados de tanto soprar vida em personagens, recusavam-se a cumprir sua função básica. A infecção alastrava-se como uma era daninha, e a falência dos órgãos não era apenas um termo médico, mas uma sensação física de desligamento, como se as luzes de uma grande casa estivessem sendo apagadas, cômodo por cômodo. Eu sentia sede, não de água, mas de ar, de prana, de vida. A mente, por vezes, vagava entre o quarto em São Paulo e as lembranças de Santos, do mar, dos palcos. Havia dor, sim, meus irmãos, não mentirei. O desatamento dos laços físicos, quando o corpo ainda luta bravamente pela sobrevivência instintiva, é um processo de atrito. Eu ouvia as vozes dos médicos, distantes, como se estivessem no fundo de um poço, e sentia o carinho vibratório dos meus filhos, Carlos, Duda e Fabrício, e da minha amada Daniele, orando por mim, mesmo que fisicamente não estivessem todos ali o tempo todo. A oração é o telefone sem fio que nunca falha. No instante derradeiro, houve um silêncio estrondoso. O som dos aparelhos cessou para os meus ouvidos, substituído por um zumbido interno, uma vibração que percorria a espinha dorsal. Senti um puxão, seco e forte, na região do plexo solar, seguido de uma vertigem indescritível, como se eu caísse para cima. O medo, esse velho companheiro da humanidade, tentou me agarrar. Será o fim? Pensei. Será o nada? De repente, a escuridão se fez. Mas não era a escuridão do vazio, era uma névoa. Acordei, ou julguei acordar, num cenário que não reconheci. O chão parecia feito de cinzas pisadas, o céu tinha a cor de chumbo derretido, sem sol, sem estrelas, apenas uma penumbra eterna e melancólica. O ar era gelado, cortante, e ventava um vento que parecia sussurrar lamentos. Eu estava no que muitos chamam de umbral,
mas que prefiro chamar de zona de reflexão dolorosa. Não vi demônios ou monstros, vi a mim mesmo. Projetadas naquelas nuvens cinzentas, vi as cenas da minha vida, minhas vaidades, minhas impaciências, os momentos em que o ego falou mais alto que a caridade. A solidão era a única plateia. Tentei declamar, tentei atuar, tentei ser o Dr. Victor para fazer surgir magia, mas ali a única magia possível era a verdade. Caminhei por horas, ou dias, o tempo ali não se mede por relógios. Sentia frio, um frio que vinha da alma, a saudade da matéria, o apego às coisas que deixei. Vi vultos passando, cabeças baixas, murmurando arrependimentos. Eu me perguntei, Sérgio, foi para isso que viveste? Para terminar num cenário sem cor? A angústia apertou meu peito espiritual. Chorei. Chorei não o choro do ator, que é técnico e estético, mas o choro da criança perdida. E foi nesse momento de humildade, quando dobrei os joelhos naquele solo árido e pedi, não por salvação, mas por entendimento, que a misericórdia divina se manifestou. Ao longe, em meio àquela bruma espessa, vi um ponto de luz, pequeno a princípio, como a chama de uma vela no fim de um longo corredor. A luz cresceu, aproximou-se, e com ela veio uma melodia suave, algo que lembrava as canções de ninar e as grandes óperas, tudo misturado. A temperatura ao meu redor começou a subir, o gelo da alma começou a derreter. Daquela luz emergiu uma figura. A silhueta era elegante, a postura inconfundível de uma altivez que eu conhecia bem, mas agora suavizada por uma doçura infinita. Quando o rosto se definiu, meu coração disparou em alegria. Era ela, a grande dama, minha parceira de tantas cenas inesquecíveis, a inigualável Beatriz Segal. Não a Odete Reutemann rígida e cruel que o Brasil amou odiar, mas a Beatriz luminosa, rejuvenescida, vestida de túnicas de um azul celeste que pareciam feitas de seda e luz. Ela sorriu e aquele sorriso iluminou o vale das sombras ao nosso redor. Estendeu-me a mão e disse com aquela voz que impunha respeito até no além: "Vamos, meu querido, o espetáculo acabou lá embaixo, mas a grande obra continua aqui. Levante-se, Sérgio, há muita gente esperando por você." Ao tocar a mão de Beatriz, senti uma corrente elétrica de amor percorrer meu ser. A sensação de peso desapareceu. Senti-me leve, como se fosse feito de plumas. Outros espíritos socorristas, vestidos de branco, apareceram ao lado dela, amparando-me. Fui retirado daquela zona cinzenta, não caminhando, mas levitando, envolto numa bolha de proteção que cheirava de lavanda e alecrim. Subimos. A paisagem mudou. O cinza deu lugar a um verde esmeralda vibrante. Vi cidades lá embaixo, pulsando luz. Fomos levados a uma grande colônia espiritual, dedicada à arte e à cura das emoções. Um local que lembra muito as descrições de Nosso Lar, mas com teatros a céu aberto, bibliotecas que flutuam e jardins onde as flores cantam quando o vento passa. Fui encaminhado ao Hospital da Regeneração. Ali, fiquei em sono profundo por um tempo que não sei precisar, sendo tratado por médicos espirituais que restauravam meu perispírito das marcas deixadas pela doença pulmonar e pelos anos de desgaste físico. Quando despertei definitivamente, a dor não existia mais. Sentia-me jovem, vigoroso, com a energia dos meus 30 anos. Estava num quarto simples, mas acolhedor, com uma janela que dava para um jardim de rosas brancas. A porta se abriu. E, meus irmãos, preparem seus corações, pois o meu quase explodiu novamente. Entraram duas figuras que definiram o que é o amor na minha existência. Primeiro, ela, Vivian Mayer, minha primeira esposa, minha companheira de juventude, falecida há tanto tempo, em 1980. Ela estava radiante, com o mesmo olhar doce que me conquistou. E logo atrás dela, com aquele sorriso tímido e bondoso, meu amado Ednardo Torquato, meu companheiro de 37 anos, que havia partido pouco antes de mim, em 2019. Não houve palavras no primeiro momento, apenas o abraço.
um abraço triplo, onde as almas se fundiram. Ali, entendi que o amor não se divide, ele se multiplica. Vivian e Ednardo, juntos, me receberam. Não havia ciúmes, não havia posse, apenas a pura fraternidade e o amor incondicional que transcende as convenções humanas. Choramos de alegria. Ednardo me disse: "Você demorou, mas chegou na hora certa. Estávamos preparando sua casa." E Vivian completou: "A família está reunida, Sérgio. Veja como a arte de amar é a única que levamos." Foi o momento de maior plenitude da minha vida, somando-se à encarnada e à desencarnada. Hoje, meus irmãos, já recuperado e adaptado à nova realidade, não pensem que estou descansando em nuvens de algodão tocando harpa. O trabalho aqui é intenso. Estou vivendo na colônia Alvorada das Artes, um posto de socorro e estudo onde artistas, escritores e comunicadores se reúnem. Minha tarefa atual é no setor de psicodrama regenerativo. Utilizamos o teatro e a representação para ajudar espíritos recém-chegados, especialmente aqueles que desencarnaram de forma traumática ou violenta, a reviverem e ressignificarem suas dores, purgando os traumas através da arte. É um teatro terapêutico. Muitas vezes, desço às zonas umbralinas, protegido pelos guardiões para atuar. Sim, atuar. Encenamos peças curtas, cheias de luz e moral, para atrair a atenção de espíritos sofredores que vagam na escuridão. Quando eles param para assistir, hipnotizados pela beleza da arte, as equipes de resgate conseguem se aproximar e levá-los para o tratamento. O Dr. Victor ainda vive em mim, e muitas vezes uso a figura do velho feiticeiro sábio para contar histórias às crianças que desencarnaram precocemente e que estão nas escolas espirituais, ensinando-lhes que a morte é apenas um truque de mágica, onde a gente desaparece de um lado para aparecer, mais vivo do que nunca, do outro. Tenho encontrado muitos amigos: Paulo Goulart, Missete Bruno, Tarcísio Meira. Formamos uma grande trupe, discutindo como podemos inspirar os autores e atores encarnados a produzirem arte que eleve, que eduque, que traga esperança, e não apenas entretenimento vazio. A cultura, meus amados, é o alimento da alma, e aqui compreendemos sua importância vital na evolução do espírito. Gostaria de deixar uma mensagem a todos vocês que ainda caminham no palco da Terra. Não esperem as cortinas se fecharem para viverem a verdade de quem são. Eu fui um homem que amou, que viveu intensamente, que não teve medo de assumir minhas paixões, minha bissexualidade, minhas convicções políticas e artísticas. E garanto a vocês, aqui, no mundo da verdade, o que importa não é quem você amou, se homem ou mulher, mas a qualidade desse amor. O que é pesado na balança não é o cargo que você ocupou, mas quantas mãos você levantou enquanto estava lá. Não cultivem o ódio. O Brasil e o mundo vivem tempos de polarização, de brigas, de desunião. Vi do lado de cá as emanações cinzentas que sobem do nosso país quando irmãos se atacam por ideologias. Isso adoece a aula coletiva. Sejam como o ator que, ao final da peça, dá as mãos ao antagonista para agradecer os aplausos. No grande teatro do universo, somos todos elenco de apoio uns dos outros. O vilão de hoje pode ser o herói do amanhã, dependendo do roteiro que o livre-arbítrio escrever. Amem, amem sem medo. Amem seus filhos, seus parceiros, seus amigos. Ajudem a cultura, apoiem a arte, pois a arte é a ponte mais curta entre o homem e Deus. E quando a saudade apertar, lembrem-se do meu bordão, mas com um novo sentido, não raios e trovões de braveza, mas raios de luz e trovões de amor para despertar a consciência de todos. Estou bem, estou vivo, estou trabalhando e, acima de tudo, estou amando mais do que nunca. Que o grande diretor do universo abençoe a cada um de vocês, que a paz do Mestre Jesus inunde seus lares e que quando chegar a hora do grande finale de cada um, que vocês possam ser recebidos com aplausos de pé pelas consciências tranquilas e pelos amores reencontrados. Fiquem em paz. Do sempre amigo, ator e agora aprendiz da vida eterna, Sérgio.